Ok, gente, mais uma vez, boa tarde a todos que estão nos assistindo aí pelo canal no YouTube, junto com o Sebrae. Me chamo Valber Marinho e estou com essa galera aqui maravilhosa aqui, falando um pouco hoje sobre o conceito de visagismo e sua sensibilidade. E daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre esse tema e dentro dessa característica falando um pouco sobre a importância do visagismo para o dia a dia do profissional cabeleireiro. Não só para o cabeleireiro em si, mas também para o esteticista, mas também para o maquiador, mas também para a manicure, que é importantíssimo esse conteúdo. E a gente vai falar muito e bater um papo aqui. Se vocês tiverem dúvidas, a gente vai querer que vocês tirem essas dúvidas conosco aqui, tá bom? Eu vou fazer uma pergunta a você também de casa. Se sinta também como se eu estivesse fazendo essa pergunta para você. Quem é profissional aqui, já com 10 anos de profissão, levanta as mãos. 10 anos de profissão. 10 anos. Levanta a mão mais alto, isso. 10 anos. Quem é cabeleireiro profissional da beleza com 5 anos de profissão? 5. Isso. Quem é menos de 5 anos? Quem tem menos de 5 anos? Maravilha. Eu quero me apresentar, mais uma vez para vocês. Meu nome é Valber Marinho. Eu já fiz parte de outros. Você, meu amigo de Salvador, quantos anos de profissão? Pode falar? 10 anos. Mais? Tá começando agora. Como é teu nome? Michel, seja bem-vindo, você de Salvador, tá bom? Então, quero falar para você. Tá aqui o meu querido, meu primeiro professor do Senac, tá aqui o Wellington, que a gente vai bater um papo daqui a pouco, né? Muito feliz, viu, Wellington? Então, fico muito contente com a presença de vocês aqui. E como eu vinha falando há um pouco tempo atrás, semana passada nós fizemos uma live com o Felipe Hallowell. E essa live foi muito legal, porque ele é o precursor do visagismo no Brasil, tá? Ele é francês, naturalizado inglês e hoje mora no Brasil. E a gente bate um papo muito sobre a importância do visagismo. E tem profissionais cabeleireiros que não conseguem ainda entender o que é o visagismo. Lembrando que o visagismo não é uma técnica, e sim um conceito. Onde esse conceito você vai padronizar a sua cliente e ao lado dela você vai entender e definir uma imagem para ela. E dentro dessa característica, principalmente agora, posteriormente à pandemia, as pessoas estão mudando e querem mudar radicalmente a imagem no salão de beleza. Um dia ela quer ter o cabelo vermelho, no outro dia ela quer ter o cabelo loiro, sim ou não? Está acontecendo isso com vocês ou não no salão? Você que está em casa. Hoje ela quer estar com 2 centímetros de mecha, mês que vem já quer retocar. E por que essa ansiedade de mudança? Isso parte do pressuposto também do conceito de visagismo. Eu posso passar aqui, meu querido Tássio, posso só adiantar aqui, né? A gente vai tentar passar aqui, isso. Dentro dessa característica, para onde? Para a TV. Dentro dessa característica e do estudo do visagismo, o Felipe Hallowell, ele tenta, junto com você, profissional cabeleireiro, interpretar o desejo que a sua cliente quer expressar. Porque muitas vezes, aquela cliente que você está acostumado a fazer retoque de raiz dela, que você está acostumado a fazer aquela mechinha no cabelo dela, ou até mesmo colocar só marrom no cabelo dela, nunca oferece uma mudança para ela. E muitas vezes ela pode ir para outro salão, onde o cabeleireiro ele vai estar antenado e falando sobre o conceito de visagismo e automaticamente você pode perder pelo conhecimento que aquele profissional está no salão. E isso é muito claro. Vocês que têm 5 anos de profissão, você que está em casa, que está começando agora, o visagismo, eu costumo dizer mais uma vez que ele não é uma técnica, é sim um conceito que vai abalizar o corte da cliente, a coloração da cliente, as mechas da cliente. Hoje em dia, todas as clientes ela querem ficar loira, sim ou não? Agora, aquelas 2 faixas amarelas aqui na frente, a pessoa levanta o cabelo aqui para trás, bota uma luz bacana, fez aquele cabelo, mas para o dia a dia aquilo vai servir? Então, a gente tem que entender, a interpretar se essa cliente, a beleza dela, se ela está passando pelo momento fleumático, colérico, sanguíneo ou melancólico. Valber, essas características, como é que eu vou entender a definir essa cliente? Nós, da Hairdress Academy, a gente está aqui em Recife e quero convidar você, posteriormente, a nos olhar e nos seguir para que a gente possa, de fato, mostrar para vocês em um curso acessível, onde você vai poder definir melhor a sua imagem e também a imagem da sua cliente. Lembrando que tem um microfone passando aqui rapidinho, se vocês quiserem fazer pergunta, pode ficar à vontade, tá bom? Sem nenhum problema. Deixa eu passar aqui mais uma vez. Dá para passar aqui, Cássio? Tássio. Isso.
Aqui eu vou falar um pouquinho sobre as linhas de rosto, que muitas vezes as pessoas acham que a pessoa que tem um cabelo, que tem um rosto quadrado, ou que tem um rosto redondo, ou hexagonal, muitas vezes ela não consegue definir ou interpretar que rosto essa cliente pode ter os melhores cortes, que isso também não é definido pela cliente. E sim você batendo papo com essa cliente, e além disso você vai definir o que é melhor entre cor, corte e mechas para essa cliente. Dá uma passadinha aqui. Aqui falando dos 4 tipos de temperamentos, que dentro desses temperamentos a gente fala sobre as belezas flomáticas, que é uma beleza serena, espiritualizada, meiga, acolhedora. Então essa é uma proposta dentro dos nossos cursos, onde você vai poder entender melhor a beleza da sua cliente. O que é que ela está passando por esse momento? Eu tenho um exemplo de uma cliente, de um case de sucesso, que a gente pode dizer assim, que ela passou 10 anos com o cabelo longo, não queria fazer nada no cabelo dela, só tirar as pontas. E ao longo desses 10 anos, o que aconteceu? Mudou o momento dela, mudou aquele clima que ela estava passando, ela passou por um momento familiar muito difícil, e depois ela se pegou a fazer um curso de piloto, hoje ela é piloto, e há uns 3 anos atrás ela fez um curso de arquitetura, e hoje ela tem um cabelo totalmente curto, com algumas mechas esponjadas, ou seja, ao longo de toda essa mudança, não foi que ela amanheceu, do dia para a noite e falou, eu quero mudar. Foi sendo construído a partir dentro da personalidade dela, dentro do que ela queria passar em sua imagem, e automaticamente ela mudou, e de fato ficou muito legal um trabalho que ela se encontrou. Então aqui a gente vai ver os temperamentos dela aqui, aí tem as belezas melancólicas, as belezas coléricas, as belezas também sanguíneas, e aqui a gente vai poder, no caso, tá passando para vocês um pouco do rosto. Se você se identificar com algum tipo de rosto desse aqui, a gente vai entender melhor o que pode ficar melhor para a sua cliente. Vocês estão me ouvindo aí, não? Está ouvindo bem? Graça, né? Graça, vai querer fazer um corte hoje aqui, Graça? O que é que você acha? Vamos ver? Pode ser que seja bom para a gente aqui, entendeu? E dentro dessa característica, a gente vai poder definir o que fica melhor para a sua cliente com o estudo do rosto dentro dos temperamentos dela. Aí, de fato, você vai poder entender melhor o que é interessante para essa cliente usar. Então, dentro dessa base de eu entender quem sou, como estou e onde quero chegar, será que essa imagem onde eu quero chegar, ela fica bom para mim? Será que essa imagem que meu cabeleireiro está me indicando vai ficar legal para mim? Porque muitas vezes eu posso ser que eu sou alta, tenho o pescoço muito comprido e tenho um Chanel de bico. Matou a cliente. Aquele Chanel reto, de bico, a cliente alta, ela vai ficar totalmente séria, totalmente fleumática. E muitas vezes ela não quer passar essas características. Porque muitas vezes, pessoal, o cabeleireiro ele não consegue escutar a cliente, ele bota a capa na cliente, olha para o espelho, só faz o corte daquilo que ele achou. Ele fez um curso maravilhoso fora do país, chegou, ele vai interpretar aquela cliente, vai colocar a capa na cliente, vai fazer o corte, porém ele não escutou o que a cliente queria. Acontece isso aí ou não, gente? Vocês acham que acontece ou não? Aí o Felipe fala pra gente, ele fala assim, Valber, imagina se o cabeleireiro é encontrado por uma cliente, e a cliente fala assim, olha, como é seu nome? Seu nome que chegou agora há pouco? Vamos interagir um pouquinho. Christopher? Não estou ouvindo. Redivan. Edivan. Aí ele chega para... Você é cabeleireiro, Edivan? Barbeiro. Barbeiro, né? Aí, vamos supor que chega uma cliente, ou um cliente para você e fala assim, Edivan, eu quero um corte que me dê leveza, que me dê modernidade, que me dê dinamismo, mas eu não quero tirar o tamanho. Aí o Felipe fala que nós profissionais cabeleireiros que usamos só a técnica, a gente não consegue entender o visagismo, a gente fala, o que você quer mesmo? Porque muitas vezes a gente adere àquela cliente, aquela técnica padronizada que nós já temos. Mas hoje em dia, principalmente aqui em Pernambuco, Edivan, você tem um cabelo cacheado, você tem um cabelo liso, você tem um cabelo caucasoide, ou um cabelo um pouco mais misto, sim ou não? Aí muitas vezes ele chega no teu salão, você vai oferecer só um militar para ele?
Você tem que entender o que ele quer passar, sim ou não? E muitas vezes, com essa tendência de barbearia, o barbeiro ou o cabeleireiro só quer passar a máquina e fazer um militar. E muitas vezes o cara quer aquele cabelo com camada, aquele cabelo mais cheio, e a gente não está preparado muitas vezes para fazer esse design. A mesma coisa acontece com a cliente. A cliente oferece um corte, ela estuda com o cabeleireiro, aí o cabeleireiro vai e só tira as pontas. Ele não consegue fazer uma elevação, ele não consegue fazer uma distribuição. Muitas vezes ele pega uma mecha de onde não é, aí vai cortar ou vai fazer uma mecha de coloração, a mecha fica escondida. Ele fala, o que foi que aconteceu? Então eu tenho que definir a minha técnica, eu tenho que definir o conceito que minha cliente quer comigo para eu chegar no resultado. Ou seja, não é fácil. Para quem fala que ser cabeleireiro é fácil, não é fácil, você tem que estudar. Você tem que estudar tricologia, você tem que estudar colorimetria, as melaninas, o fundo de clareamento para encontrar um resultado. E hoje, Edvan, você que está no salão, barbeiro, os homens também estão pedindo muito isso. Sim ou não? Também na sobrancelha, também no cabelo. Então, essa é importante, nós entendemos e definir o que é visagismo e o que é técnica de corte. E você vai unir tudo isso e dessa forma você vai identificar o que é melhor para a sua cliente. Tá bom? Tentar passar aqui um pouco. Aqui fala um pouco de autoimagem. Se vocês quiserem depois desse material, a gente vai estar passando um folder. Vocês vão bater uma foto no QR Code, vão entrar, a gente pode passar esse material para vocês também. Tá bom? Aí fala um pouco de autoimagem. Eu vou adiantar um pouquinho aqui. Não sei se você consegue... Você consegue passar para mim aqui? Pode ser daí mesmo. Pode passar aí. Fala um pouco sobre linguagem visual. Pode passar. Consegue passar mais? Pode passar mais. A sua linguagem visual, mais um pouquinho. Ótimo. Vê se consegue passar mais um pouco. Isso. Chegou aí? Legal? Pode deixar isso. Se conseguir deixar a marca lá, não tem problema, tá bom? Dentro dessa característica, tá legal esse trabalho aqui dessa cliente aqui, gente? Sim ou não? Tá legal? Vamos tentar brincar um pouquinho com essa boneca aqui, né? A gente fez um trabalho no cabelo dela, que inclusive esse material, esse corte aqui, quem fez foi um aluno nosso, que a gente estava falando um pouquinho sobre corte. E a gente começou a pesquisar e falar um pouco sobre o conceito de visagismo. E a gente vai mesclando o nosso conhecimento e dentro dessa característica a gente vai mostrando no dia a dia pra gente, tá bom? Eu gosto muito de fazer alguns trabalhos e eu sempre faço um trabalho com a característica da distribuição. Vocês estão ouvindo bem, gente? Estou preocupado que está chiando aqui. A gente vai fazer um trabalho de distribuição, que eu vou falar um pouco sobre a cabeça da boneca que está ali embaixo, que a gente vai pegar ela daqui a pouquinho, tá? E dentro disso, a gente vai falar sobre como eu posso fazer as minhas distribuições. Muitas vezes o cabeleireiro, ele peca muito na hora de você fazer a distribuição. Como é que eu vou fazer a distribuição no cabelo dessa cliente? Então, a gente observa que a franja dela, ela tem uma linha diagonal. Vocês estão conseguindo ver ou não, gente? Tá dando para ver aí ou não? Ela tem uma linha diagonal. Eu vou tentar jogar, no caso, o jato do secador para o outro lado, para a gente ver se essa franja fica para o outro lado, tá bom? Ó, eu vou tentar jogar aqui a franja dela, ó. Eu vou jogar. A franja dela fica numa linha diagonal, mas ela começa a voltar. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Ela começa a voltar aqui, ó. Eu tento colocar para cá, ó. E a franja, ela fica pesada para esse lado. Mas se eu coloco em diagonal, ao contrário, aqui, ó. Ó. Significa que a franja dela, ela tem uma linha menor e outra maior. Tá dando para entender ou não? Mas foi proposital que a gente passou isso. Porque muitas vezes a cliente quer uma franja em diagonal. Mas eu tenho que entender se essa distribuição ela foi feita para essa cliente usar também em diagonal. Porque se ela usa a franja no meio, vai ficar torto. Sim ou não? Aí ela vai falar, foi o Regivan que fez essa franja em mim. Mas você pediu para eu fazer uma franja em diagonal. Então a linha que eu usei foi uma linha em diagonal. Então isso é muito importante
a gente entender que aqui eu tenho uma linha um pouco mais em diagonal, porém eu tenho um movimento aqui em cima, onde eu posso fazer com que esse cabelo ele fique menor na parte superior e mais comprido na parte de baixo. Como é que eu faço para chegar nesse resultado? Tá? Isso é importante, não é a gente chegar e fazer o levantamento da tesoura e fazer o corte. Eu tenho que entender, se eu fiz essa mecha em diagonal, aqui já mostra ali em diagonal. E a nuca, eu tenho uma nuca mais desconectada, mas não marcada totalmente. Então, eu tenho que entender sobre distribuição, tá? Eu vou fazer agora a troca da minha boneca aqui.